Está em Goiânia o militante pela reforma agrária e também economista João Pedro Stedley. E por isso, ele é o nosso convidado especial para falar sobre movimentos populares no Brasil, sobre a criminalização de movimentos sociais e também sobre a conjuntura política brasileira. Olá! Hoje o Conexões traz um convidado especial para uma entrevista, o economista e também militante da reforma agrária João Pedro Stedley. Para começar, gostaria que o senhor falasse um pouco como o nosso tema são os movimentos populares, como estão hoje esses movimentos populares e eles estão sofrendo ameaças, principalmente em estados mais conservadores, de política mais conservadora? Bem, o Brasil está vivendo um período da sua história muito difícil, né? Nós estamos vivendo uma crise econômica, uma crise política que está todo dia na televisão, uma crise social, porque os problemas vão se avolumando, e também uma crise ambiental, em decorrência dessa ganância do capital sobre os bens da natureza. Nesse contexto, a única forma da população se defender, de se proteger da crise e começar a pensar um futuro melhor, é justamente se organizar na forma de movimentos populares. Então a gente tem percebido que os movimentos populares, eles vêm adquirindo um protagonismo e uma importância muito grande na sociedade brasileira, tanto para preservar as conquistas do último período, quanto para resistir quando há ofensivas de setores conservadores ou dos empresários, como agora com o governo golpista, que querem acabar com a CLT, querem acabar com os direitos, né? E quanto para pensar um projeto de saída para essa crise. Então, os movimentos populares adquiriram uma importância muito grande no Brasil inteiro, eles estão muito ativos no Brasil inteiro, e nós, a nível nacional, construímos uma frente, né, que é a Frente Brasil Popular, da qual participam mais de 60 movimentos populares e correntes partidárias do Brasil inteiro. E há também uma outra frente, que é a Povo Sem Medo, que repete também essa vontade política de aglutinar os movimentos populares. Então, eu acho que agora, daqui para diante, inclusive, os movimentos populares terão uma importância ainda maior, porque eles têm o papel de dialogar com a população, de conscientizar a população, de organizar o povo, já que houve, digamos, uma crise, que faz parte da crise política, da forma partidária, da representação institucional. Então, qualquer pesquisa de opinião pública, fica claro que o povo tem raiva de político, que todos os dias aparece algum roubo. Então, os índices de opinião pública, o político é o que está lá, de menor credibilidade. Então, a forma de nós enfrentar isso, de fato, é se organizar em movimentos populares, lá no sindicato, lá no bairro, ou por temas, como é o nosso caso, do movimento pela reforma agrária, vários movimentos que há no Brasil inteiro de agricultores familiares, né? Aqui em Goiás nós temos a Federação Histórica, temos o MCP, temos o MAB das barragens, tem a CPT, que também tem o seu berço aqui em Goiânia, e nas cidades também, com vários movimentos que lutam pela moradia. E agora, inclusive, eu acho que a novidade dos movimentos populares é essa diversidade social que emergiu com a crise, com setores que antes estavam invisibilizados. É o caso da juventude. Antes, quando se falava em juventude, só se via o movimento estudantil universitário. Agora não, agora o protagonismo maior da juventude é a juventude popular. Está aí o Levante Popular pela Juventude, está aí centenas de manifestações de jovens, né, de artistas. Também tem o tema da mulher, que emergiu com muita força na luta pelos seus direitos, não mais como um gueto feminista, eu diria, né, mas com uma participação política muito forte. E esse setor do LGTB, que
também estava inviabilizado na sociedade e que aflora. Então, na crise, esses novos atores, eu acho que eles tiveram um papel muito importante no último período na nossa sociedade. Você falou do descrédito em relação à política e aos políticos. Será que a partir desses movimentos sociais pode surgir uma nova liderança que talvez tenha mais comprometimento e que mude alguma coisa nesse cenário de descrédito? O nosso problema não é de liderança, porque a liderança ela não surge do nada para daí ir lá liderar o povo. O nosso problema é organizar cada vez mais o povo para fazer luta pelos seus direitos. E da luta surgem os líderes naturais, né? Muitos líderes. Então, a imprensa não conhece, mas em cada ocupação que está vendo aí nas Funarte, em cada marcha que as mulheres fizeram no último período, até em protesto por alguma agressão, lá dentro tem as líderes que vão surgindo, vão se constituindo. E do ponto de vista da política em geral, o que nós estamos precisando no país é uma reforma política. Porque esse sistema burguês, em que as empresas dominam a institucionalidade, está falido. Ninguém mais acredita. Né? Ficou patente na votação aí do impeachment, só 36 deputados tinham votos próprios. Os outros foram eleitos por algum motivo, ou pelo tiririca, ou pelo dinheiro das empresas. Então nós temos que pensar uma reforma, desculpe, no nosso sistema eleitoral, para que a população recupere a confiança e tenha o direito de fato escolher quem ele quer e não ser manipulado por alguma forma, ou pelo dinheiro das empresas, ou pela televisão, que manipula muito a opinião pública da população. E eu acho que então, com uma reforma política que passe a limpo o sistema político brasileiro e crie um novo sistema que dê oportunidade para as pessoas participar na política, aí sim eu acho que nós vamos recuperar no Brasil um sistema democrático, porque o que está aí não serve mais para nada. Bom, nós vamos para o intervalo agora e no próximo bloco você continua conferindo a entrevista com João Pedro Stedley. Estamos de volta com Conexões de hoje, que conversa com João Pedro Stedley a respeito dos movimentos populares do Brasil, da situação política e também da criminalização dos movimentos sociais. Bom, seria esse o assunto que eu queria tratar com o senhor agora. O senhor veio a Goiânia para falar exatamente sobre isso, a criminalização de movimentos sociais em Goiás e no Brasil. O que caracteriza essa criminalização e quais seriam as causas desse tipo de ação contra os movimentos sociais? Muito bem. Eu vim a Goiânia também para visitar o nosso companheiro Valdir, que está preso aqui em Goiânia, injustamente, descabidamente, sem nenhuma acusação, não cometeu nenhum crime, e há um outro companheiro que está preso lá no interior, que infelizmente não tenho tempo para ir visitá-lo. Mas o principal, naquele contexto de crise que conversávamos antes, é o momento que a casa fica desarrumada. E, sobretudo agora, a partir desse clima político de um governo golpista que foi imposto para a sociedade brasileira, que é o governo Temer, como ficou claro nas gravações que apareceram na televisão, os objetivos do golpe não é porque a Dilma cometeu algum crime ou porque ela estava cometendo alguma coisa. É primeiro porque eles precisavam reimplantar um programa neoliberal para a nossa sociedade, que significa o quê? Eles, os capitalistas que estão em crise e não querem investir na produção, eles querem se apropriar dos recursos públicos, que segundo o economista Márcio Portman, hoje estariam em torno de 200 bilhões, que são recursos que podem ser manipulados ou utilizados, que hoje vão para a educação, que vão para a Minha Casa Minha Vida, que vão para a saúde, e eles querem botar a mão nesses recursos. Por outro lado, para eles recuperarem a sua taxa de lucro, seja lá no interior, seja na cidade, eles precisam quebrar os direitos trabalhistas, sobretudo a CLT. Bom, nessas circunstâncias em que há uma ofensiva dos capitalistas, evidentemente que eles sabem
que vai haver reação dos movimentos populares, que muitos que eu vi, porque as pessoas não perdem os seus direitos assim e ficam assistindo. Não? Então, é natural e necessário que os movimentos sociais reajam. Então, essa mesma burguesia que não é burra, ela tratou de se aparelhar com leis e com propostas para tentar reprimir esses movimentos, para que eles não se contraponham ao seu projeto, seja de abocanhar os recursos públicos, não? Seja lá na relação de trabalho que existe na agricultura e nas fábricas. Então, nós estamos assistindo aí eles recuperar uma série de leis que são, digamos, claramente ditatoriais, como a Lei da Segurança Nacional, a Lei do Terrorismo, a Lei das Entidades Criminosas, né? E tentando aplicar isso contra os movimentos. Mas prévio à ação do Poder Judiciário, que daí é o que opera lá no fim da linha e que leva, inclusive, a prisões de alguns companheiros, como eu já citei, mas no Brasil inteiro há uma repressão aos movimentos populares, uma repressão invisível. Previamente a essa ação do Poder Judiciário conservador, há uma ação de repressão que precisa ser denunciada, que é o trabalho que a Rede Globo faz no país. A Rede Globo, ela criminaliza previamente a luta social. Então, tudo quanto é movimento social, eles transformam em baderneiro, em atrapalhou o trânsito. Vejam, agora estão ocupando tal prédio público. Aí, não sei, alguém lá pintou a parede do prédio público. Então, eles vão estigmatizando a luta social para a população em geral, para que quando vem a ação do judiciário, a população aceite como uma forma normal. E pior que isso, nas periferias das grandes cidades, que eu conheço melhor, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mesmo Porto Alegre, para a população pobre, sobretudo a juventude que está na periferia e que não tem alternativa nenhuma nessa crise, taxa de desemprego chega a 20% entre esses jovens, o que está acontecendo é um genocídio. Ou seja, a polícia está matando sem nenhum processo, sem que as pessoas tenham algum problema. Não? Então, no Brasil, nós estamos matando 50 mil jovens por ano, que são pobres, negros e mulatos nas periferias das cidades. E isso foi banalizado pela televisão. 50 mil jovens mortos por ano no Brasil é o padrão da guerra da Síria. E a Síria está todo dia na televisão. Mas os mortos da juventude, então, há uma repressão gravíssima contra os jovens pobres nesse país. E há também um apoio de uma parcela da população, como a gente viu nessa última semana, de pessoas fazerem manifestação em apoio à polícia militar que assassinou um menino de 10 anos de idade. Para você ver. Né? Então, tudo isso, essa banalização da violência, ela tem uma iniciativa prévia, que foi o trabalho que a televisão fez, que é de só colocar esses temas. O sujeito que liga a televisão no Brasil, ele fica completamente fora da realidade, né? Só aparece violência, só aparece criminalização, exigindo punição, punição, punição. Agora, eu nunca vi eles exigirem educação, exigir trabalho, exigir um salário digno, né? Que ninguém nasce cometendo crime. Todos nascemos iguais, né? E nós seremos o que a sociedade nos dá de oportunidade para nós trabalhar, para nós estudar, para nós conviver com os nossos parceiros. Se essa sociedade nega os direitos, evidentemente que ela vai criando situações de dificuldades. Então, eu espero que nesse debate, para nós superar a crise que está aí, econômica, política e institucional, e com uma reforma política, nós inclua também uma reforma do Poder Judiciário, que é o último poder nesse país não democrático. Ninguém elege juiz. De onde vem o poder do juiz? Só porque ele fez um concurso? Então você fez concurso para entrar aqui na TV, tu tem tanto poder quanto o juiz, por teu mérito, um professor universitário, então teria que ter o mesmo poder. Ele fez concurso, ele passou. Então a sociedade tem que colocar regras no Poder Judiciário
para que um juiz qualquer, só porque passou no concurso, não tenha autoridade de fazer o que quer. Não? Então, é essa situação que nós estamos vivendo e que nós esperamos, no meio das saídas para a crise, também construir um sistema mais democrático para o Poder Judiciário e para romper o monopólio dos meios de comunicação que hoje é representado pelo poder que a Globo tem. Nós vamos para mais um intervalo e você confere o último bloco dessa entrevista daqui a pouquinho. Esse é o último bloco do Conexões, que hoje entrevista João Pedro Stedley, que é militante da reforma agrária e também economista. Bom, o senhor falou nos blocos anteriores do crescimento e da força dos movimentos populares no Brasil, mas a gente tem assistido nos últimos anos, principalmente com o descontentamento com o último governo do PT, o crescimento também de uma camada da população que tem ido às ruas, de movimentos às vezes muito conservadores, que trazem pautas de retirada de direitos, pautas contrárias a toda essa movimentação em relação aos direitos das mulheres, direitos da comunidade LGBT. Como é que o senhor enxerga daqui para frente, com a possibilidade do impeachment da presidente Dilma, a ascensão desses movimentos e também a influência desses movimentos que também já estão no nosso Congresso, sobre as políticas que são feitas? Bem, eu acho que na sociedade brasileira sempre teve parcelas conservadoras. Até porque a sociedade brasileira tem um passado trágico, que foi a única sociedade do mundo que viveu 400 anos de escravidão. E as marcas da escravidão estão presentes até hoje na nossa sociedade. Está presente. O Brasil, não sei se você sabe, é o país do mundo que tem o maior número percentual de empregadas domésticas. Aqui, o sujeito melhora um pouco a renda, já contrata um empregado a mais para lavar o prato dele, lavar a cueca dele, limpar o jardim, cuidar dos filhos dele. Ele terceiriza até o amor. Isso é uma mentalidade conservadora, escravocrata. Está presente nos apartamentos. As suítes são cada vez maiores e o quarto da empregada, uma hora dessas vão botar o banheiro em cima da cama, né? Cada vez menor. Isso é a mentalidade conservadora. Então, infelizmente, nós vamos ter que conviver democraticamente com quem tem uma mentalidade conservadora que vem historicamente se constituindo na sociedade. Agora, no geral, a sociedade brasileira é dividida em 3 blocos bem claros. Há 1% da nossa sociedade que são os milionários, que inclusive estatisticamente já foram identificados pelo imposto de renda. São 76 mil famílias. Essas mandam no Brasil. E esses não são conservadores, eles são milionários. Eles só pensam em dinheiro. Eles passam as férias em Miami, em Paris, qualquer lugar. Menos no Brasil. Bom, aí depois deles tem 8%, que é a chamada pequena burguesia ou classe média. Essa pequena burguesia, como dizia o Marx, eles são burgueses de cabeça, mas o bolso é pequeno. Então eles se comportam como burgueses, mas não têm dinheiro. Então essa é a camada conservadora. E depois, abaixo da pirâmide, tem 85% da população, que são os trabalhadores, nós, que vivemos do trabalho. Se tu não for trabalhar, tu não vai viver. E o trabalho é só para você sobreviver, né? E eu acho que entre os trabalhadores, por mais que às vezes tenha alguma influência negativa da televisão, de igrejas que botam um pensamento conservador, mas a realidade concreta de quem trabalha obriga ele a ter uma postura progressista. Então, se há conservadores entre os pobres é porque eles são manipulados, é porque eles não têm conhecimento, porque eles não têm estudo. Então, a melhor maneira de você ter um antídoto contra o conservadorismo na classe trabalhadora é o estudo. Por isso que a educação é libertadora, né? Paulo Freire algum dia será nomeado santo, porque ele foi o nosso patrono que identificou por primeiro, nós temos que dar educação para os trabalhadores, para os pobres, porque é a maneira dele enriquecer a sua vida. Bem,
como você disse antes, aqueles 8% da classe média conservadora, diante da crise que está a sociedade brasileira, eles simplificaram. Botaram a culpa na corrupção e o fora Dilma. Muito bem. Tiraram a Dilma de lá temporariamente, espero. E aí, acabou a corrupção? Agora no Ministério do Temer tem 7 ministros que estão envolvidos em processos de corrupção, como réus, né? E 3 já caíram fora, porque ficaram envergonhados. Então, isso ficou patente que o nosso problema não é corrupção, e se a corrupção existe, é daqueles políticos que não têm nenhum compromisso com o povo, independente de partido, né? E também que não adianta nada trocar o governo. O que nós temos que trocar é a forma de nós funcionar na democracia, para que o povo tenha cada vez mais ingerência e controle das instituições públicas, que hoje o povo não tem nenhum. Então, repito, do ponto de vista político, o que nós precisamos no país é uma grande reforma política que organize um sistema político de uma forma mais democrática. Será que é possível essa reforma política agora nessa turbulência que está acontecendo no Brasil, talvez com a saída da presidente Dilma Rousseff? O que nós temos dito para a presidenta é o seguinte, como movimentos populares da Frente Brasil Popular: presidenta, você tem que ir à televisão quanto antes e dizer: quando eu voltar dia 17 de agosto, eu me comprometo com o povo brasileiro com isso. Fazer uma política econômica para resolver os problemas da economia, fazer uma reforma política, lá, e outras medidas necessárias para sair da crise. Agora, no particular da reforma política, lá no Congresso, tem 2 projetos de leis. Um já com as medidas da reforma política propostas, que basta os deputados votarem, se eles quiserem. E outro projeto de lei que está no Senado, que já passou por 2 comissões, que institui um plebiscito para a população decidir se quer uma Assembleia Constituinte exclusiva para fazer a reforma política, que na minha maneira de ver é a forma mais democrática. Ou seja, a população escolhe, por exemplo, 200 deputados constituintes que vão ficar reunidos 6 meses, ouvindo a população para mudar as regras, para que os eleitos daqui para diante sejam o mais representativo possível do que há na sociedade. Por exemplo, se na sociedade nós temos 50% de mulheres, você tem que ter uma regra que garanta que 50% dos deputados sejam mulheres. E isso é fácil de organizar na forma de lista por partido. Tu bota um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. De maneira que se um partido eleger 4, pelo seu coeficiente eleitoral, ele vai eleger 2 homens e 2 mulheres. Da mesma forma, tu pode criar regras para garantir a representação da juventude, a representação dos negros, que estão completamente invisibilizados na política brasileira. Então, essa é a saída que nós temos do ponto de vista político. E acho que até aquela classe média burra que foi para as ruas pedindo fora Dilma já se deu conta, porque ela está envergonhada, né? Desde o dia 17 de abril é que não se vê mais os trouxinhas na rua. Bom, Stedley, felizmente nosso tempo chegou ao fim. Queria muito agradecer a sua presença. Espero que consiga também trazer mais debate aqui para Goiânia. Muito obrigada. Imagina, obrigado a vocês. Foi um privilégio estar conversando com vocês, sobretudo você que está em casa. E vamos debater, porque a única maneira de nós resolver os problemas é analisá-los, compreendê-los, para apresentar propostas coletivas. Porque aqui não há santo milagroso e não há líder que possa resolver individualmente os problemas da sociedade. Muito obrigada. Um abraço. Bom, e você também pode ser nosso parceiro. É só mandar as suas sugestões pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então pelas redes sociais. Você também pode assistir aos nossos programas pelo YouTube da TV UFG. Acesse e confira também no site da TV UFG todo o nosso conteúdo e também a TV ao vivo. Eu te espero na próxima terça-feira. Muito obrigada pela audiência.